Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de projetos elétricos aqui da Engerhall. Depois de todos os pontos de utilização, proteção, comando, tudo isso aí lançado no nosso projeto, a gente começa a lançar quem? Os eletrodutos, né? Com isso a nossa instalação ela começa a tomar uma forma já no papel. Isso muitas vezes acaba poluindo o nosso desenho, porque a gente traça, né, várias linhas sobre a planta e aí a gente deve equilibrar o que? A funcionalidade com a estética, sempre de uma maneira mais organizada. Mas antes de começar essa aula, eu tenho uma grande dica, olha só. Ao longo da minha carreira, eu adotei uma boa prática com os meus clientes parceiros, presta atenção. Sempre quando eu chegava nessa parte de lançar os eletrodutos, eu dava uma parada, uma pausa no projeto e eu mandava um anteprojeto para o meu cliente, contendo apenas a localização dos pontos de tomada, do quadro, dos interruptores, das lâmpadas, enfim, tudo que a gente fez até aqui sem lançar os eletrodutos. Por exemplo, se um cliente seu é um arquiteto, você envia para ele o seu projeto até esse ponto que a gente fez, solicitando a revisão e aprovação da localização dos pontos que você já lançou. Já aconteceu comigo de enviar o projeto pronto para o cliente e ele virar e falar: eu não quero esse quadro de distribuição aqui no corredor que você botou não, André. Eu quero ele em outro ponto. Aí, mudar o quadro, né, de local, depois dos eletrodutos tudo lançado, cabo passado, lista de material gerada, bicho, é uma dor de cabeça danada. Então, assim, sempre que possível, marque uma reunião, tá? E já apresenta seu projeto sem ter lançado a tubulação, sem ter passado o cabeamento. E além disso também, vai salvando seu projeto em arquivos separados por etapa. Chegou até aqui, aí com os pontos lançados, né, você já salva seu projeto. Depois você precisar retomar de algum ponto, por algum motivo, por alguma revisão, não é necessário desmanchar nada do que você vai fazendo daqui pra frente. Então vai salvando os projetos em arquivos separados, tá bom? Então vamos lá aprender a lançar as tubulação, era mais esse recado que eu tinha que passar para vocês aqui. Ok, meu querido, de volta então dentro do nosso sistema aqui de projeto, do AutoCAD, né? A gente na última aula lançou toda a parte de tomadas, também a parte de lâmpadas e quadro de distribuição, definimos o local do nosso quadrinho aqui, ó, nesse corredorzinho, né? Eu vou desabilitar agora a parte de móveis, porque nós vamos começar a lançar tubulação, então é bom a gente desabilitar todas as questões de móveis. E também vou desabilitar os eletrodomésticos, porque a gente já lançou os pontos de alimentação e a gente não precisa dos eletrodomésticos, nem televisão, nem nada para atrapalhar a gente não. Então você vê que basicamente o que fica aqui, né, na nossa planta são as portas, quadrias, né, e os elementos elétricos que a gente precisa, né, as nossas lâmpadas e por aí vai. Tá bom? Bom, vamos lá então. Primeira coisa para lançar a tubulação, primeira regra de qualquer detalhe que você precisa entender. A questão de dimensionamento de tubulação não é o momento ainda, a gente lança o traçado, né, da tubulação. Então, quanto que é, André? 3/4, 1 polegada, eletroduto flexível, rígido? Vou explicar tudo isso, mas eu vou te falar primeiro de boas práticas e depois vocês vão aprender um pouco sobre o dimensionamento também de infraestrutura, né, de tubulação, tá? Bom, tem várias formas de lançar tubulação. Eu vou começar novamente pelo jeito manual. A gente vem aqui inserir simbologia, inserir tubulação, e aí, logo abaixo do inserir simbologia tem essa função. Aí ele pergunta lá em cima primeiro, simbologia, qual que você quer utilizar, NBR 5444, ou você quer ir trocando ali, eletrocalha, interruptor até que não, né, mas assim, eletrocalha, ou outro tipo lá, perfilado teto, condulete, ele tem várias funções para você fazer. Se você estiver fazendo um galpão, uma indústria, você utiliza outros tipos de mecanismos ali, né? Que aí ele já faz o desenho bonitinho. Mas nesse caso nós estamos fazendo uma casa. Então, vamos usar NBR 5444. Próxima pergunta. Qual tipo de tubo você vai usar, André? Eletroduto rígido ou eletroduto flexível? No nosso caso é o flexível, tá? Que é o corrugado, o conduíte. E vamos lá, o mínimo do mínimo de 3/4. Né, que é o que a gente vai lançar. Eu vou botar 3/4, gente, porque menos que eletroduto 3/4 polegada é fazer o eletricista sofrer, é pedir para que ele xingue a sua mãe, tá? Então não coloque eletroduto menor que 3/4, independente para o que for circuito, tá? Circuitos elétricos no mínimo 3/4. Ninguém merece sofrer com passagem de cabo em menos que isso não, tá? Lembrando que para chuveiros e outras coisas a gente aumenta um pouquinho a alimentação principalmente. Nesse caso aqui vamos lançar 3/4, depois qualquer coisa a gente muda, tá? Aí temos aqui a primeira opção que é o traçado. Traçado direto, arco e traçado indireto. O traçado direto é uma linha reta. O arco é como se fosse uma linha torta, curva. E o indireto é um que faz umas voltinhas, como se fossem curvinhas de 90 graus, vamos falar assim. Daqui a pouco eu vou mostrar mais na prática para você. Mas agora nós vamos lançar um direto que eu vou lançar do quadro para o chuveiro, só para eu testar para vocês, tá?
A vista vai ser em planta. Tem as opções da vista sobe, quando a gente tem mais de um pavimento, né, para subir para um outro pavimento, ou para cima da laje, por exemplo. Tem outra que é desce, no caso para ir para um pavimento abaixo do que você está projetando. E tem um que passa, que é o que passa direto, né? Então você está vindo, por exemplo, você está no primeiro pavimento, mas você tem que passar uma tubulação do térreo para o segundo pavimento. Nenhum desses aqui é o nosso caso, que a gente está fazendo um projeto no térreo, mas é bom você saber porque isso aqui vai fazer diferença quando você estiver fazendo em mais de um pavimento. Lembrando também que o Proeletro que a gente está usando, a versão estudantil, ele só permite projetos no térreo, tá? Para mais de um pavimento você tem que contratar a versão profissional, tá bom? Aí tem ali entre, né, que é entre ponto e conexão barra ponto, né? E aí aqui, ó, eu gosto de usar conexão e conexão, porque se você colocar entre ponto e ponto, as linhas vão para dentro da simbologia da luminária, e aí fica feio pra bosta, então eu não gosto. Coloca entre conexão e conexão aí, tá? E aí logo embaixo aqui, ó, passa pelo parede, né, barra direto, piso ou teto. Nesse caso aqui, eu já vou fazer o primeiro lançamento aqui do eletroduto do chuveiro, que eu gosto de começar sempre pelos chuveiros. Eu já vou colocar aqui ele saindo pelo teto, tá? E aí tá aqui, ó, tipo de eletroduto, tipo de linha, né? Eletroduto no teto. E aí ali embaixo ele tem mais algumas opções ali, ó. Eletroduto no teto, eletroduto no piso. E aí você só confirma ali que vai ser no teto mesmo, para ficar bem claro, tá? E aí ele pede ligação entre objetos, caso acoplar ou desacoplar, mas isso aqui a gente não vai usar agora. E desenhar o traçado da tubulação. Eu também não marco essa parte aqui, deixa ele correr normal, tá? Agora, lá em cima, lembra que eu botei 3/4? Eu já vou mudar para 1 polegada, porque eu já vou alimentar meus chuveiros. Então, já saio de 1. Mas lembrando que o resto da casa todinho vai ser praticamente em 3/4. Então, deixa eu inserir esse ponto aqui, ó. Pronto, já configurei. O que ele me pede ali, ó? Ele fala, ó, André, tem as opções direto, indireto, arco, piso, né? O que você quer fazer nesse caso? Olha, eu vou fazer um lançamento aqui no quadro de distribuição, saindo do quadro de distribuição e ligando lá no meu primeiro chuveiro aqui, ó, que é o do banheiro. Então eu cliquei no quadro e depois cliquei no banheiro, olha só. Ele me deu uma alimentação direta, tá vendo? Uma tubulação direta. Ah, André, eu posso sair desse quadro, pegar essa parede e ligar esse chuveiro para ficar mais bonitinha essa tubulação pela parede? Pode, mas você não precisa de dar uma volta dessa. Você pode subir do quadro e já descer no chuveiro diretamente aí pela laje mesmo, tá? Bom, esse duto aqui eu já lancei ele está direto. Agora eu vou fazer um lançamento de um duto direto para o outro chuveiro da suíte, saindo também do quadro. Então eu clico novamente no quadro e aí eu vou clicar lá no meu chuveiro. E olha só, ele lançou mais um ponto direto. Agora eu vou dar um ESC, que esses pontos foram os que eu lancei diretamente, e vou conferir, clicando 2 vezes no meu eletroduto aqui, ó, se ele tá com 1 polegada direto. Olha lá, ele me falou, eletroduto flexível, lá 1 polegada, tá em metros. E quando eu lanço esse eletroduto, ele já soma para mim lá na lista de material que eu vou ver no final. Então você dá uma conferida ali, ok, tudo certo. Tá lançado esses 2 pontos. Essa é a forma mais rápida de lançar os eletrodutos de forma direta, tá? Bom, feito isso, lançado os tubos diretos ali do chuveiro, que eu sempre lanço direto, esse é um padrão já que eu já começo assim. Aí eu vou em assistente de projeto, mostrando outra forma de inserir, tá, gente? E vem aqui, ó, inserir tubulação. Isso aqui é de forma automática, tá? Aí ele me pergunta, né, como que você quer lançar, André? Qual que é a tubulação automática que você quer? Nesse caso, eu vou lançar nas luminárias. Então, eu vou fazer a tubulação só de laje, né? Que alimenta as luminárias. Aí ele fala assim, ó, somente luminárias. Qual que é o tubo, André? É um retilíneo, é um arco, é um indireto ou perguntar antes? Nesse caso, eu coloco sempre perguntar antes, porque cada caso é um caso. Tem hora que eu vou ter que desviar nas luminárias, aí o pau vai quebrar, né? Então, tem que ser na hora, tá? Mas você pode colocar indireto, pode ser arco, né? Você que escolhe, tá bom? Bom, vamos lá. E aí tem o offset, né, na parede, tudo isso aqui você não mexe e dá o ok. Pronto. Aí ele vai começar a me perguntar. Ó, vamos lá, ele fala, qual que é o tipo de eletroduto que você vai lançar agora, André? Eu vou lançar um eletroduto flexível, 3/4 polegada, porque eu já lancei os do chuveiro, que é de 1 polegada. Agora vamos lançar tudo 3/4. E onde você vai lançar, André? No teto, entre conexão e conexão, que nem eu já configurei lá, né? E ele fala também se eu quiser mudar a espessura da linha, deixar ela um pouquinho mais grossa aqui no cantinho, mas isso aqui eu não mexo, tá? Eu mantenho isso aí do jeito que está no padrão mesmo do programa para não ficar inventando moda, tá? Então, vamos lá inserir. Agora ele me pede, ele fala, ó, selecione os objetos. Então, o primeiro objeto que eu quero fazer a distribuição, eu olho muito pela distribuição de circuitos, gente. Isso aqui é uma dica, tá? Eu já passo a tubulação conforme a distribuição de circuitos. Olha só, as minhas luminárias, todas internas, são tudo no circuito 1. Então, isso não vai mudar muito. Porém, os meus circuitos de tomadas, eles mudam bastante. Então, o que eu faço? Eu gosto sempre de selecionar
de acordo com os circuitos de tomada, distribuição dos circuitos de tomada. Então eu vou sair, por exemplo, do quadro distribuição, ó, vou clicar ali nele, lá já selecionei e vou ligar direto na luminária do banheiro. Pronto. Ali eu já liguei na luminária do banheiro e dali eu vou para o outro banheiro da suíte. E desse banheiro da suíte, eu vou deixar quietinho aqui esse circuito de iluminação. Eu vou dar um Enter, que aí eu já encerro esse trecho. Olha, aí ele me pergunta, é retilíneo, é arco, é indireto ou é tubo virtual? Nesse caso eu vou pôr ele como retilíneo. Olha ali, ele vai lançar para mim. Perfeito? Então ele interligou ali. E aqui eu posso interligar até de falar, olha, ele não ligou no meu quadro de distribuição porque ele realmente é para ligar luminárias. E aí eu acabei esquecendo. Mas o que eu faço? Eu já ligo de forma manual lá no inserir tubulação. Ali eu vou aqui, ó, inserir tubulação. Aí eu clico do, olha lá, ó, eletroduto flexível, pá, do teto, 3/4, direto, ok. Já está configurado. Inserir, eu clico no meu quadro e na minha luminária. Pronto. Ali, já configurou para mim. Perfeito. Aí eu vou aproveitar que eu estou com essa ferramenta ativada mesmo. Na verdade eu cancelei sem querer, mas eu vou ativar novamente ela. E já vou distribuir aqui por baixo. Ó, vou pegar do meu quadro de distribuição, tudo é 3/4, né? Vai sair, né, do quadro para o teto mesmo, direto. Então vamos lá. Do quadro de distribuição eu já vou sair, já vou ligar ele, por exemplo, ó, na caixinha do teto do corredor. Mais uma saída. E olha, essa caixinha do teto do corredor depois ela vai distribuir para vários lugares, tá? Dali ela vai distribuir para os quartos, por exemplo, vai passar tudo aí, todos esses circuitos aí. E eu vou pegar também novamente lá no quadro de distribuição e já vou ligar lá na minha cozinha, porque ela também já sai uma distribuição bacana aqui para a cozinha. Perfeito. E do quadro de distribuição também eu já vou ligar lá na sala de jantar. Olha que bacana, eu tenho aqui, ó, aproximando um pouco mais do quadro de distribuição, eu tenho aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de saída do quadro de distribuição. Por enquanto tá bacana. Agora eu vou cancelar a minha funcionalidade, que eu já estava abrindo. E agora sim eu vou voltar na ligação das luminárias para novamente ensinar vocês. Então eu vou no assistente de projetos, olha lá, inserir tubulação. E agora eu vou, olha lá, ó, somente as luminárias por enquanto, tá? E aí ele me pergunta, né, se é antes. E aí ali eu já vou selecionar eletroduto flexível, 3/4. Só passo o olho nisso aqui, que a gente já aprendeu a configurar. Pronto, agora eu vou lançar, ó, essa luminária do corredor, ela vai ligar para mim lá na suíte. E aí, ó, eu volto na do corredor e saio com ela para o quarto também. Quer ver? Eu só ligo nos dois quartos, né? Um quarto, o primeiro quarto 1, que eu vou voltar aqui. Ó, essa aqui já me pediu, ele é retilíneo. Ok. Agora eu vou na função de novo. Ó. E já vou sair com ela daqui, ó. Porque daqui ela já distribui, olha que bacana isso. Olha lá, retilíneo também. E ela já me pergunta da outra. E olha que bacana. Então ele já traçou para mim uma rota bacana. Já distribuí ali. A mesma coisa eu vou fazer da jantar e da sala. Agora, olha só, antes de eu ir para o jantar e para a sala, olha só que bacana isso aqui, ó. Eu já saí do quadro de distribuição e entrei na caixinha do teto com os circuitos 1, né, da iluminação, e com os circuitos 6, que é dos quartos aqui e da suíte. Então eu já não estou tendo muita distribuição, assim, eu não vou ter muito trabalho, porque eu vou sair com pouco cabo por esse trechinho aqui. Não vai ocupar muito. E eu já arrumei um outro eletroduto para sair com o circuito 8 lá da sala de jantar, né? E o circuito 1 também de iluminação. Então vai ter um monte de cabo de iluminação no nosso quadro, né? Mas para isso a gente resolve com uma boa conexão elétrica lá no disjuntor. Mas ele vai ficar bem distribuído dessa forma aqui, ó. Feito isso, então, minha sala de jantar, minha sala e o meu jantar, eu vou só interligar as duas, né, através de um comando, e já vou interligar também aproveitando a minha garagem, que está tudo no mesmo comando aqui, ó, saindo direto da sala. Então eu já faço um lançamento só aqui, ó, mesmo esquema. Olha, eu vou ligar do jantar na sala, só confirmar aqui, ó. Quando você está lançando, você não precisa ficar mexendo muito não, que já está tudo configurado mesmo, você só presta atenção uma vez. Aqui, ó, tudo aqui, perfeito. E dá um Enter. Aí você só vai dando OK. Se você já tem certeza que é retilíneo, você não precisa ficar dando esse OK, tá? Você já vai lá e já escolhe que ele é retilíneo. Ó, faltou um trechinho aqui, mas a gente lança ele agora. Ele não identificou pra gente. Ó. Por que eu gosto de perguntar? Porque às vezes precisa de fazer algum desvio, né? De algum pilar, alguma coisa assim. E aí você faz esse desvio. Eu já vou aproveitar e já vou ligar a sala na minha... Na verdade, eu vou ligar o jantar na minha arandela, né? Que tá... Aqui é o melhor caminho. Deixa eu só ver que a minha arandela tá no circuito 2, na verdade. Então, deixa eu ver se é o melhor passar por aqui.
Não, não é não. O melhor caminho para minha arandela... Deixa eu ver se eu passo um direto... Que eu vou ter que ter um comando e isso vai me dar um probleminha. Ó, eu tenho aqui os interruptores que vai fazer o comando da arandela. Deixa eu passar esse eletroduto, eu vou até ensinar outra forma de passar eletroduto já para vocês. E aí eu vou ver onde que eu vou alimentar essas arandelas. Que na verdade tá faltando, mas deixa eu me pensar um pouquinho mais aqui. Daqui a pouco eu volto nela. Vamos lá em cima lá, então, fazer o lançamento. Ó, olhando no quadro, eu já distribuí a minha cozinha. Agora aqui. Aqui. Aí ele já ligou minha cozinha, tá? E como eu já tô com ele solto, eu já posso descer ele nos interruptores da minha iluminação no meu interruptor aqui, ó. Já tá tudo certo. Então já conectou no meu interruptor, tá? E aí eu tenho que tentar descobrir o melhor caminho ainda para as arandelas. Daqui a pouco eu vou olhar sobre elas ali, qual que vai ser o melhor caminho para elas do quadro de distribuição. Talvez vai ser usando o próprio teto, talvez é um duto direto levando para uma arandela e depois conectando ela com o comando, mas eu vou pensar ainda. Tá? E aí pronto, eu fiz essa iluminação, a descida da prumada dos interruptores da cozinha. Eu tenho que descer uma outra prumada da segunda luminária daqui, da G, né, para o interruptor dela. Então já vou fazer uma ligação direta também aqui, ó. A mesma coisa eu já faço desse interruptor para comandar a da sala, que é sempre pensando nos interruptores. E novamente o outro lado aqui, ó, eu preciso descer também com 3/4 polegada, né, que eu já estou usando o meu comando já, para interligar tudo. Beleza. E novamente na minha sala eu preciso ligar os interruptores comandando com essa sala, né, de uma forma que fique bacana aqui e conecta tudo aos meus interruptores. Estou usando tudo duto reto, é mais prático, né, retilíneo. E aí aqui eu continuo, olha lá, ó, descendo para todos os meus interruptores. Não estou descendo ainda para as tomadas, estou só fazendo os interruptores para ir matando por partes, tá? Não recomendo que você faça ele dessa forma. Eu acho que ali acabou estourando. Eu vou voltar lá, peraí. Só lançar aqui. Deixa eu voltar lá para ver o que acabou estourando aqui, que ele não pegou em conexão. Eu vou apagar esse duto e vou lançar ele de novo. Deu algum probleminha aqui, mas eu já vou lançar ele de novo. Eu apago e lanço ele de novo para não ter perigo, né, de correr esse risco. E aí é sempre bom você lançar isso mesmo, ó. Vai fechando todas as luminárias com todos os interruptores, tá? Pronto, tá corrigido. Quando você vê um erro, você já corrige na hora. Aqui, ó, mais uma. Vem com interruptores. Mais outra aqui também nesse banheiro. Pronto. E nessa suíte já está lançado. Eu tenho um three-way para ser lançado. Aqui eu tenho esse simples e tem mais um three-way para ser lançado no quarto. Ok, então praticamente todos os meus interruptores, com exceção lá de fora das arandelas, que está aquela indecisão ainda, estou pensando em passar eles pela parede, estou vendo ainda. E aqui também, ó, eu tenho duas opções. Esse comando aqui ele pode subir para a caixinha do teto e depois ir lá para fora na garagem, só que eu não recomendo que dê essa volta, tá? Eu recomendo que saia direto um duto que saia daqui para ligar na minha garagem, mais um duto saindo desse interruptor ali. Então basicamente é isso que a gente tem lançado, só que ainda não lancei os pontos de tomada, porque eu tenho outros comandos para ensinar para você aqui. Bom, vamos lançar então agora um outro comando, que é inserindo a tubulação, só que agora de uma forma diferente, né? Ele tem aqui uma coisa, chama de indireto, quer ver? Eu vou fazer isso na cozinha para você aprender, ó. Inserir tubulação, de novo, tá? Aí tá tudo lá, eletroduto flexível, bababá, bababá, só que agora é na parede, o traçado ele é indireto, e agora ele é na parede, tá? Então vai ser novamente em planta, pontos de conexão, e aqui você mantém o eletroduto no teto, porque é a mesma simbologia, né? Aquele traçado contínuo e não pontilhado. Então tanto no teto quanto nas paredes a gente utiliza o traçado contínuo, só para o piso que muda, que é o pontilhado, daqui a pouco a gente fala dele. Então mantém ali e vamos inserir. Bom, quando a gente clica em inserir, aí ele fala pra gente, ó, agora é um traçado indireto pela parede. Então eu vou nessas tomadas aqui da cozinha, por exemplo, e vou fazer uma ligação aqui, ó. Como que eu faço esse traçado indireto? Ó, primeiro eu clico num objeto, depois na outra tomada, as duas que eu quero ligar, e aí, olha só, ele me mostra um caminho que eu devo percorrer. Eu tô com o orto ligado, né, para variar. Ali, ó, aí eu venho aqui, ó, bem bonitinho, olha só, e ele já fez a ligação para mim. Então, olha que bacana esse tipo de ligação. Ele já mostra como que eu tenho que sair para fazer essa ligação das minhas tomadas aqui, tá? E é um traçado indireto. Quando tem curva, é a melhor coisa que tem essa ferramenta, porque olha só, eu vou sair com ela reta aqui, olha, e aí eu vou ter que chegar aqui, vou ter que fazer a curva,
e aqui eu venho para minha, eu desligo o orto, né? E faço a variação para minha tomada, a derivação para ela. Então, interliguei todas essas tomadas pela parede. Não, André, mas então tá, interligou todas essas tomadas, ficou bacana. Tem mais 2 tomadas lá dos freezer, né? Das 2 que são do freezer da geladeira. Mesma coisa? Mesma coisa aqui, ó. Você vai procurando todos os traçados indiretos que você tem para você fazer. Olha que bacana isso, né? Então ele já fez a ligação de ambas as tomadas aqui que tem nessa prumada, tá? Além disso também, gente, eu consigo fazer, por exemplo, a ligação das minhas arandelas. E olha que bacana, isso aqui eu vou sempre pela parede. Eu vou sair desse interruptor aqui, liguei nessa arandela, tá? Então ele vai me mostrar qual que é o caminho que eu tenho que percorrer. Aqui, ó, você percebe que eu já fiz ele mais pertinho da parede, justamente para ele não confundir, né, com outras linhas que eu já tenho. E aqui, ó, daqui eu já vou sair dessa arandela e já vou sair com ela e já vou lá na outra arandela. Eu vou selecionar, que aqui eu já matei, né? Ali, ó. Eu vou traçar dessa arandela aqui e já vou ligar lá na outra, ó. Tá tudo aqui, ó. Aí como que eu vou fazer essa linha, ó? Saindo aqui, mesmo esquema lá, ó. Fazendo a curvinha. Depois ele vai acabar, infelizmente, cruzando com aquele 9 ali, mas não tem problema não. Olha lá, ó. Lançando aqui. E olha só. Ele já faz essa derivação aqui. A mesma coisa vai para outra luminária também, que tá tudo no Unicomandos, né? No mesmo circuito, na verdade, porém com comandos diferentes. Você vê que essas aqui são comandos da letra E. E já a outra, aqui ó, isso aqui foge um pouco da linha da esquadria, tá? E ó, beleza, bacana demais. Então ó, eu já liguei minhas arandelas aqui desse lado. Dá uma conferida, não esquece, né, de dar uma salvadinha, gente, eu tô o tempo todo gravando, mas é bom você ir salvando, apesar do programa ter um salvamento automático, vai lá e salva, porque se der algum bug, o computador desligar, algum probleminha, você não perde o que você fez até o momento, tá? Bom, fiz esse traçado aqui das luminárias também, só que eu tô deixando algumas coisas para trás, justamente para depois mostrar para vocês o programa acusando alguns problemas pra gente, algumas conferências, tá? Na hora de distribuir os circuitos, ele acaba falando, ó, você esqueceu de ligar o lugar tal, isso é o melhor do programa, que aí você não erra, né? Bom, vou dar uma acelerada, eu já ensinei praticamente todos os tipos de modelos para você, tá? Agora eu vou dar uma acelerada aqui e depois volto comentando tudo que a gente fez também. Lembrando que eu usei eletrodutos de 1 polegada para os chuveiros e eletrodutos 3/4 de forma geral para distribuição da casa, tá bom? Vamos acelerar. Ok, desacelerando aqui, acabei de lançar os restantes, né, as tubulações restantes, usando aquelas funções que a gente acabou ensinando para vocês. Aqui eu acabei esquecendo de lançar, olha que bacana. Ele vai pegando e acaba esquecendo. Aqui é uma tubulação direta vindo do teto, né? Liga aqui, ok. Resolvido, salvando mais uma vez. Modificações que foram feitas aqui, ó. Por exemplo, esse interruptor aqui, ele interliga essas arandelas aqui, e eu preciso de interligar esses 2 interruptores aqui também, que olha aqui, eu vim cá comentar e foi bom que vocês já vê como que faz. Aqui na verdade é uma parede direto, e aí eu lanço esse interruptor e faz fundo com isso aqui, ó. Pronto, agora sim. Bom, beleza. Modificações, esse interruptor aqui, que é um interruptor de triplo, né, de 3 teclas, das DFE, então ele comanda essas arandelas aqui, tá?
ele já fez essa distribuição. Aqui, ó, você vê que tem um eletroduto vindo direto por ele. Logicamente, isso aqui, gente, não passa pela porta, ele tem que ser desviado, né? O eletroduto, ele sobe pela porta, passa por cima dela e pega a altura da luminária. As portas estão a 2,10, as luminárias a 2,20, 2,30, então tem essa diferença, tá? Isso aqui foi o que foi lançado. O circuito 2, que chega aqui para alimentar a fase, né? Vem por aqui. E o neutro vai ter que descer aqui para vir para essa luminária. Então o cabo de fase neutro desses interruptores aqui, ó, dessas luminárias, vem aqui, tem que passar dentro dessa caixinha de todo jeito para vir para cá e para as outras arandelas. Então foi lançado as arandelas. As tomadas de parede a gente interligou, tá? Fiz do jeito que a distribuição, do jeito que a gente segue aqui. A tomada específica do banheiro também. Muita gente pergunta, André, não daria para passar e tirar esse circuito 3 por aqui? Para não ter que ir lá com ele aqui em cima e descer com ele? Dá, pode tirar direto do quadro de distribuição, mas ele tem que passar aqui de todo jeito que ele vem aqui, ó, para esse outro circuito 3. Então é melhor você já passar com ele por cima e distribuir. E o circuito 9 também é um cabo de 2,5, vai passar aqui dentro, nessa mesma tubulação, tá? O quadro de distribuição está distribuído. Aqui a gente já fez uma jogadinha, ó. Aqui eu preferi já tirar um tubo que liga dessa luminária aqui, ó, para trazer o neutro direto para essa luminária e ele não precisar de vir cá embaixo para fazer o neutro do circuito 2 da iluminação, ele vem cá embaixo para fazer toda essa curva para depois poder voltar até aqui. Então eu já cheguei aqui, ó, vou vir com fase neutro do circuito 2 por dentro da casa, porque ele sai do quadro de distribuição, aqui o neutro já vai embora, desbandei e daqui a deriva. Aí eu só venho daqui para frente com a fase. O programa, na hora de passar o cabeamento, ele já identifica isso. Depois eu só confirmo, tá? Então chegou aqui, distribuiu normalmente, do jeito que tá. Aqui estão todos os nossos interruptores, né? Do jeito que a gente já lançou também. Daqui já tem o nosso circuito da garagem, que foi lançado. E essas aqui são as alterações, tá? Então a única coisa que eu destaco é isso aqui, uma ideia que a gente teve para alimentar melhor essas luminárias e não ter que vir com cabo de neutro desse circuito 2 de iluminação aqui no interruptor. Então daqui para cá só vai passar um retorno. Vocês vão ver. A fase do circuito 2 da arandela chega aqui nesse interruptor, né, o SN, que é o retorno de lá, e daqui vem só o retorno N para conectar com o neutro que vem aqui pelo meio. Então eles vão por circuitos distintos, tá bom? Lembrando também que eu não usei sensores na garagem. Na garagem média a gente utiliza sensor de presença, mas eu utilizei interruptor porque o programa ele não dá essa possibilidade para a gente na versão estudantil de criar essas pequenas automações. Isso é uma limitação da versão profissional, ok? Bom, e antes de você passar a fiação, que é o assunto da próxima aula, né, que vem com dimensionamento e tudo isso, a gente dá uma conferida visual, que nem a gente fez ali, mas também confira no programa também. O programa tem duas ferramentas muito bacanas para visualizar essa tubulação. E agora que vocês vão ficar impressionados. A primeira é você vem em utilitários gerais ali, ó, clica nele, e aí tem uma opção chamada aqui, ó, verificação de erros. Você clica nela, ela, verificação de erros total ou parcial. Você clica aqui, ó, na parcial, e ele vai dar uma analisada para mim de tudo que eu fiz até aqui, ó. Olha lá, ó, deseja verificar as ligações dos eletrodutos? Sim, é isso mesmo que eu estou procurando. E aí o Proelétrica pede lá embaixo, tem lá aguarde, ele vai dar uma carregadinha. E aí, olha só, o bichão vai apresentar pra gente agora o melhor, hein? Espera um minutinho aí que ele já vai mostrar pra gente, ele tá verificando tudo. Bom, aí ó, ele mostrou pra gente, olha lá, existem indicações sem referência. Deseja apagar as indicações sem referência? Pronto. E além dessa verificação, que a gente já fez a correção, né? A gente clicou no sim, ele já corrigiu todos os elementos ali. A gente tem a verificação 3D do projeto. Então, olha que bacana isso aqui, ó. A gente clica ali, ó, em dimensionamento, perdão. A gente clica aqui, ó, em assistente de projeto. E aí, ó, ele tem aqui, ó, gerar 3D do projeto. E aí, ó, 3D de parte do desenho, 3D de todo o desenho. A gente clica em parte e ele não consegue, ele só dá um aviso ali, mas a gente consegue colocar, olha só. Quando a gente clica aqui, ó, e seleciona todo o desenho, espera um pouquinho, ele vai gerar o 3D para você analisar se está tudo certinho. Aí agora é só aguardar mais um pouquinho para o computador renderizar e já volta. Renderizado, aqui ó, ele vai pedir para a gente o que você quer mostrar lá. Selecione os layers que não fazem parte do 3D. E aí você pode selecionar aqui, ó, eu vou tirar algumas coisas que eu não quero que apareça, né? Paredes, peitoril, eu quero ver só a questão, né, dos eletrodutos e do que eu fiz até agora. Então, olha lá, ó. Vou dar um OK e aí ele vai gerar para mim a visão 3D do negócio. Aqui, por exemplo, ó, já gerou e aí você pode colocar ele fora, por exemplo, né, do nosso plano, e olha só que legal que ele vai mostrar pra gente, ó, como que tá toda a tubulação
com as caixinhas, né? E tudo dentro, né, da nossa estrutura. Se você quiser que ele gere com paredes, para você entender onde está cada coisinha, ele gera com parede, com teto, para você ter uma visualização melhor. Mas isso aqui é uma forma de você também detectar erros, né, de acordo com a tubulação. Mas olha que bacana essa visão 3D. Então é bom você saber que tem essas funcionalidades no programa que te ajudam. Depois você vai ver aí com os cabos e tudo direitinho. Ao longo do curso a gente vai mostrando. Mas olha que legal, já dá para ver os eletrodos subindo, distribuindo, né? Tudo através das caixinhas de teto e também das paredes. Bem legal mesmo, né? Bom, então é isso. Nossa aula de tubulação vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai trabalhar mais sobre cabeamento, né? E também algumas questões de estrutura. Nessa aula a gente ainda não lançou a questão da tubulação de entrada, né? Do quadro de medição, do padrão. Mas a gente vai estar lançando ela mais para frente, que aí vocês vão poder tirar mais dúvidas também de espessura, questão de ser subterrâneo e outras coisinhas a mais. Se você tiver qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, chama o nosso time de suporte, leia também os comentários dos colegas, que isso ajuda bastante no seu aprendizado, e não se esqueça também de consultar a apostila, né, dos conteúdos dessa aula, tá tanto no início do curso, quanto também debaixo de algumas aulas tem as apostilas aí e o material didático, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.